Olá, irmãos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um culto da comunidade Paixão e Compaixão. Esse domingo vamos continuar nosso estudo da série da Carta de Tiago. Tenho certeza que vai ser um momento muito especial de crescimento, amadurecimento e aprendizado. Então, convido você a compartilhar esse link com seus familiares, amigos e grupos de discipulado para que possamos participar juntos desse momento tão especial. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra. Tu me formastes no meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de um modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas e disso eu sei muito bem. Salmo 139, 13 a 14. Bem, eu não sei como você está hoje, como está sendo seu dia, como foi sua semana, enfim, como foi esses tempos tão diferentes que nós vivemos. Mas através dessa palavra eu quero lembrar você que Deus te criou de uma maneira tão maravilhosa. A palavra diz que cada um de nós foi criado de forma extraordinária e que as obras de Deus são maravilhosas. Então nós não estamos aqui por acaso. Nós fomos criados para fazer parte de uma história que não se trata da nossa história, mas da história de Deus. Eu não sei a vocês, mas isso motiva demais o meu coração a perseverar e a me manter na caminhada. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo nos ajude a crescer em conhecimento, convicção e entendimento do Teu amor por nós, em tempos bons e em tempos ruins, Senhor. Que Teu Espírito nos revele onde ainda precisamos nos alinhar a Ele, Pai. Onde temos falhado, Senhor. E nos ajude a crescer e amadurecer para que possamos ser mais a Tua imagem e semelhança, Pai. Renova o nosso coração, Senhor, para que possamos Te amar em tudo o que fizermos, Senhor. E que em tudo o que fizermos, Pai, possamos proclamar as boas notícias de que o Senhor Deus é conosco. Amém. Tenham todos um bom domingo, um bom culto e até a próxima, se Deus quiser. Cedo pela manhã eu vou te esperar, como sentinela eu vou vigiar até que tu venhas, até que tu venhas. Cedo pela manhã eu vou te esperar,
salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu. Eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem
Olá, irmãos, bom dia. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, algo que eu compartilhei com os irmãos na aula de novos membros, e eu queria compartilhar com vocês alguns princípios importantes para nós. Um princípio que é muito importante, que está em 1 Coríntios 16, do 2 ao 3, que o apóstolo Paulo deixa para a gente. Ele diz o seguinte: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que se não façam coletas quando eu chegar. Então aqui Paulo está dando uma orientação para nós e nos ensinando o princípio da proporcionalidade. Um princípio a respeito da proporção, daquilo que Deus nos abençoa, daquilo que nós estamos prosperando. Então ele não dá uma ideia sobre a questão da proporcionalidade, de sermos fiéis em relação a algumas proporções. E o princípio da proporcionalidade não é exclusivo de uma época somente, né? Mas ele nos mostra a questão da generosidade. Então, um princípio da proporcionalidade, ele exatamente separa a generosidade da mesquinharia. Separa a ingratidão da gratidão. E a doação proporcional vem do reconhecimento de que tudo vem de Deus. Então, quando nós temos essa ideia e essa mentalidade de que tudo vem de Deus, mas de alguma maneira, Deus ele quer usar as nossas vidas para que nós venhamos a devolver segundo uma proporção daquilo que nós temos prosperado. Amém? Esse é o primeiro princípio. E tem um segundo princípio também em 2 Coríntios 9:7, que diz: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então aqui, mais novamente, que mesmo usando aqui essa expressão, né, de não dar com obrigação, não dar com pesar, e isso é real, realmente nós precisamos dar com alegria. Mas é interessante porque a realidade é que existe uma obrigação, existe uma direção, existe algo normativo sobre as nossas vidas. Essa é a realidade. Existe algo direcionado que nós realmente temos que contribuir. Então a questão é como está o nosso coração em relação a isso. Então nós precisamos entender que mesmo diante de uma obrigação, mesmo diante dessa realidade normativa, nós podemos dar com generosidade. Então assim, essa obrigação, ela não anula a generosidade. Então diga aqui, a obrigação não anula a generosidade. O dízimo representa a essência da contribuição planejada e sistemática. Consequentemente, deveríamos propor no nosso coração dar o dízimo. Alguns dizem, o dízimo constrange e retira a alegria da contribuição, quando o ensinamento é justamente o contrário. Ponha no seu coração, sistematize a sua contribuição e a contribuição fluirá de você sistematicamente, sem constrangimento e com alegria. Não procure inventar, contribua na forma ensinada pelo próprio Deus. Ou seja, então a questão é que nós podemos sistematizar nossos dízimos, nós podemos sistematizar as nossas ofertas, mesmo diante de uma normativa dizendo daquilo que nós devemos fazer, mas isso não tira a generosidade, isso não anula a generosidade do seu coração. Não, na verdade, quando você normatiza isso, quando você sistematiza, né? Corrigindo, quando você coloca isso de forma sistematizada, na verdade você está mostrando a gratidão do seu coração. Você está mostrando o quanto você é grato por tudo aquilo que Deus tem feito, por tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida.
Então, na verdade, você vai estar vencendo a mesquinharia, vencendo tantas coisas e mostrando qual Deus você serve. Amém? Então, é isso que eu queria trazer para você. Não fique preso para você entregar algo a Deus, para você entregar uma oferta a Deus, você precisa de alguma forma ser subitamente tomado por algum sentimento. Não que isso possa não ser real, isso pode ser real, claro. Deus pode realmente mover o seu coração, realmente você pode ser tomado por um sentimento e contribuir ao Senhor, e isso, lógico, tem valor. Mas ao mesmo tempo, é muito importante essa adoração racional, algo que você sistematiza diante de Deus, porque o seu coração está completamente devotado a Ele. Seu coração está totalmente tomado a Ele em todo o tempo da sua vida. Não em um determinado momento, não em uma situação súbita, mas o seu coração pertence a Deus. O seu coração está totalmente em Deus. Logo, tudo aquilo que você faz com gratidão e você faz com alegria. Amém? Deus, obrigado, Pai, pela vida do MPC. Eu te peço, Deus, que isso venha entrar nos nossos corações, que nós tenhamos esse coração generoso, esse coração de gratidão diante da Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que isso possa fluir em nossas vidas, Pai, de forma natural, sistemática, sim, porque nosso coração pertence a Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe vocês. Bom dia, seja bem-vindo à Missão Paixão e Compaixão. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre o livro de Tiago. Hoje nós vamos falar sobre Tiago 2 e o título dessa mensagem é A Prática da Palavra e a Fé Imparcial. O livro de Tiago, ele conduz a gente a buscar um caminho de fé através de um cristianismo verdadeiro, né? E esse cristianismo verdadeiro é baseado em fé e em sabedoria genuína. E é disso que Tiago fala. Antes da gente iniciar o capítulo 2, eu queria te lembrar de algumas coisas que foram mencionadas no capítulo 1 de Tiago, né? Porque ele se preocupa em mencionar pontos importantes sobre a palavra e isso vai servir de guia para que a gente trabalhe em cima de Tiago 2. Em Tiago 1, versículo 18, diz que nós nascemos da palavra. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. No capítulo 1 ainda de Tiago, ele menciona que devemos estar prontos a ouvir a palavra. Isso está lá em Tiago 1,19, que diz assim: Sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, esteja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Seguindo aí em Tiago 1, ele diz que nós devemos, como cristãos, acolher a palavra de Deus. Tiago 1:21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra que vos é implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Ainda lá, em Tiago 1, ele menciona um pouco mais sobre a palavra e diz o seguinte, que nós devemos praticar a palavra de Deus. Isso está lá em Tiago 1, do 22 ao 23, que fala assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Então, Tiago aí no capítulo 1, ele diz que apenas ouvir a palavra não substitui a prática da palavra e é disso que a gente vai falar hoje. Mas antes da gente iniciar o capítulo 2, eu queria orar com você. Amém? Deus, nessa manhã nós te agradecemos pela tua palavra, que é a verdade, e que o teu Espírito Santo esteja nessa manhã convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo, conduzindo a gente, a cada um de nós, teus filhos, pelo caminho correto, esse caminho que é Cristo Jesus. Esse Cristo Jesus ressurreto. Guia-nos por esse caminho, ensina-nos aquilo que precisamos e que cada um de forma particular e única tenha um contato contigo e uma experiência única nessa manhã. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então.
Se Tiago está falando tudo isso no capítulo 1, ele está aí fazendo essa introdução para o capítulo 2, que diz que a gente deve nascer da palavra, que a gente deve estar pronto a ouvir a palavra, que a gente deve em todo o tempo acolher a palavra e não somente ouvi-la, mas praticá-la. De que forma eu vou fazer isso? Como seremos então não apenas ouvintes da palavra, mas praticantes dessa palavra, à luz de Tiago 2. E a primeira forma que Tiago 2 nos menciona como viver praticantes dessa palavra é através do nosso relacionamento com o próximo. E aí a gente vai ler Tiago 2, do verso 1 ao verso 13, que diz assim: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajes luxuosos, e entrar também algum pobre, andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes luxuosos, e lhe disser: Tu, assenta-te aqui nesse lugar de honra, e disserdes ao pobre: Tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, porém, triunfa sobre o juízo. Então, essa é a primeira forma que a gente consegue entender como eu consigo viver, como eu consigo praticar essa palavra de Deus através do meu relacionamento com o próximo. E isso nos mostra que a maneira como nos comportamos com as pessoas indica como realmente cremos sobre Deus e sobre a comunhão divina. Por quê? Porque você vê aqui que ele fala, num dos versos, em outra linguagem, fala assim: será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Será? No entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade e cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. E aí ele menciona sobre a questão: se você não adultera e mata, você não é transgressor também? Então, se nós fazemos acepção entre as pessoas, se nós nos relacionamos com a humanidade, com o meu próximo, seja ele qual seja o próximo, meu próximo é aquele que está do meu lado, não necessariamente aquele que eu me sinto próximo. Não tem como a gente separar um relacionamento humano da comunhão divina. Assim como um cristão que faz acepção de pessoas ou pratica favoritismo dentro da comunidade ou fora dela, na sua vida, não está tendo uma atitude de cristão verdadeiro, ele acaba por mostrar, ele acaba por cavar, ele expõe uma crença enraizada, que é uma crença errada, de que a salvação pode ser comprada ou merecida e que a graça não é o que a graça é. Então, todas as vezes em que eu trato com favoritismo, em que eu ajo com acepção, fazendo acepção entre as pessoas, considerando que esse aqui, por ser mais rico, ele merece alguma coisa a mais, esse aqui, por ser mais pobre, ele não merece tanto. Quando eu começo a comparar a vida de uma pessoa com a vida de outra pessoa, faço esse tipo de comparação, será que eu não estou fazendo como a palavra diz? Será que eu não estou julgando as pessoas com critérios errados? E isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque expõe a ideia de que a gente pode ser merecedor de alguma coisa e não que foi a graça que nos conquistou. A escolha divina não está baseada em mérito humano algum. É isso que a gente aprende. Ela está
não naquilo que a pessoa tem, não naquilo que a pessoa possui, mas é um favor imerecido. E se você quiser dar uma lidinha sobre isso, vai lá em 1 Coríntios 1, do 26 ao 27, que menciona sobre isso, favor imerecido. A graça não depende daquilo que eu tenho, ou daquilo que eu posso, ou daquilo que eu faço. Da mesma forma, viver a prática da palavra de Deus através do meu relacionamento com as pessoas mostra isso também, me faz viver essa verdade, em que eu não considero aquilo que ele tem ou aquilo que ele pode, e aí eu escolho um lugarzinho especial na igreja. Assim como eu também não posso considerar que aquilo que eu faço me faz merecedor de tudo que eu tenho. A essência da lei de Deus é o amor ao próximo como a nós mesmos. E se eu não entender que a maneira com que eu me comporto com as pessoas indica como eu realmente creio sobre Deus e sobre a comunhão divina, isso apaga, isso vira um ensinamento errado. Eu preciso entender que a maneira com que eu me comporto com as pessoas, com que eu ajo com elas, isso indica a forma com que eu creio e que nós não somos merecedores, certo? Seguindo aí, vamos lá falar um pouco mais sobre o que Tiago 2 nos ensina sobre a prática da palavra e não apenas ser ouvinte dela. A primeira delas, como eu te mencionei, é o nosso relacionamento com as pessoas que estão ao nosso redor, sejam de dentro da nossa comunidade ou dentro da nossa vida. As pessoas com que a gente se relaciona, lembrando que o próximo não é aquele que eu me sinto próximo, mas o próximo é aquele que está próximo a mim e que precisa de mim. Precisa que a gente seja luz, né? Então vamos lá, Tiago 2 ainda fala do verso 14 ao verso 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e onde vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. E aí, às vezes, as pessoas consideram isso uma contradição, por exemplo, daquilo que Paulo ensina sobre a salvação mediante a fé. E aí, Tiago aqui, de forma alguma, está contradizendo o que Paulo disse, mas ele diz que a fé por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. E de que forma eu consigo praticar essa palavra de Deus? Na fé não morta, mas numa fé que deságua numa vida santa, que me mostra que eu preciso ser piedoso e ter atos piedosos e não apenas falas piedosas, como aqui está mencionado. Vá em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer. Mas se eu não entrego nada, se eu não ajudo esta pessoa que está próxima a mim, de que forma isso seria uma fé viva e vivificante? Então eu pratico a palavra quando eu exerço uma fé que não é morta, mas que deságua numa vida santa. E não apenas em palavras muito bem bonitas, muito bem elaboradas, de que eu ajudo ao próximo, que eu amo ao meu irmão. Mas se eu não fizer nada, Tiago 2, do 14 ao 17, diz que essa fé está morta. Tiago alerta que uma fé que não é acompanhada de obras é morta, pois ela tem separação da prática da piedade. Você vê aqui que ele menciona, não são frases piedosas, não é só querer dizer que você é piedoso, mas a prática da piedade, ela é mencionada não apenas em Tiago, mas em várias outras passagens, e ela deve ser uma constante na vida do cristão. E a pessoa que não tem prática de piedade, uma pessoa que apenas fala, mas que não exerce isso, ela está no meio de um abismo, de uma pessoa que professa a sua fé e de uma pessoa que realmente vive essa fé. É necessário que a gente aprenda com Tiago que eu não posso apenas falar, mas que eu preciso viver essa palavra, de forma que a minha fé deságua numa vida santa. E eu achei muito legal essa palavra deságua mesmo, é ela que eu quero usar, porque é a beleza de você desaguar, de você estender aquilo que você está vivendo, aquilo que você crê, tudo aquilo que você tem de experiência com Deus, e ela simplesmente deságua e traz
refrigério para a vida das outras pessoas, é uma vida santa, realmente, que toca as outras pessoas nesse transbordar. Calvino afirma uma coisa muito legal, que só é a fé que justifica, mas a fé que justifica jamais vem só. Tiago alerta sobre isso, fala sobre esse abismo que existe entre a pessoa que professa essa fé e a pessoa que realmente vive essa fé. E ele mostra que quando nós cremos, isso transforma a nossa vida de verdade. Então, assentimento intelectual não é uma fé salvadora. Eu apenas falar sobre isso, ter um credo, recitar algo ou aquilo que eu aprendi, as Sagradas Escrituras é maravilhoso, conheça das Sagradas Escrituras, mas apenas elaborá-las na sua voz não te torna alguém com fé. O assentimento intelectual não é uma fé salvadora, não passa de uma fé intelectual. E aí, Tiago 2, ele começa a cavar um pouquinho mais fundo na nossa vida. No início ele começa fala sobre a questão da acepção de pessoas e que isso inevitavelmente vai mostrar a forma com que eu creio nesse Deus. E aí depois disso ele vai um pouquinho mais fundo, ele diz que apenas ter fé não é suficiente, mas ela deve ser acompanhada por obras. E aí Mateus 3, versículo 8 e 9 fala assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Você está vendo aqui, eu estou utilizando Mateus 3, por quê? Porque no Evangelho de Mateus está expresso, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Porque não tem como você falar, a gente tem por pai Abraão. Isso é a fé intelectual. Da onde eu vim? Eu sei da onde eu vim, eu sei a minha genealogia, eu sei aquilo que Deus fez por mim e isso é fé. Não, isso é uma fé intelectual. Diz aqui, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Uma fé morta é uma fé que não produz esse tipo de fruto. Não traz esses frutos dignos de arrependimento. É uma fé inoperante, é uma fé ineficiente e que não produz nenhum resultado. Portanto, é uma fé incompleta. Ela não é uma fé salvífica. Ela é uma fé incompleta. Essas pessoas creem, mas não o suficiente para que isso se torne uma fé salvífica e essa pessoa seja resgatada, seja salva. Uma fé salvífica não é baseada apenas no nosso intelecto, nem tampouco em intelecto e emoções. E aí, Tiago ele vai cavando e aí a gente chegou numa fé que os demônios têm, de intelecto e de emoções. E é pesadão mesmo essa parte. Tiago 2, 18 e 19. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a tua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então você percebe aí que Tiago começou a arrancar mais umas feridinhas da gente, porque a fé só intelectual não é uma fé viva e vivificante, é uma fé morta. E aí ele segue dizendo, e aí ele chega na fé que os demônios têm, que é uma fé que crê, os demônios creem e tremem. Emocionalmente, os demônios, a emoção deles reconhece. E aí isso é suficiente? Não é suficiente. Eu fiquei pensando sobre isso e eu fiquei, nossa, tantas vezes a gente professa a nossa fé intelectualmente, aquilo que a gente aprendeu, e a gente não consegue ter emoções sobre isso. E Tiago 2, versículo 19 me ensina que é uma fé muito rasa, uma fé apenas intelectual, porque os demônios, eles creem e eles tremem. Existe algo sensorial, existe algo emocional, existe uma coisa que partiu e saiu do meu intelecto e agora desceu um pouquinho mais, desceu para o meu coração. Essa é a fé que Tiago nos mostra, que é a fé que os demônios têm. Você sabe que os demônios, eles creem na existência de um único Deus. Isso é mencionado várias vezes.
os demônios creem na existência de um único Deus, Yahweh. Ele existe e ele é real e os demônios reconhecem isso. Segunda coisa que os demônios creem, eles creem na divindade de Cristo. Marcos 3, 11 e 12 menciona que os demônios corriam para ajoelharem-se diante de Cristo e adorá-lo. Então, eles não apenas creem na existência do único Deus, mas eles também creem na divindade de Cristo, porque eles iam lá e iam adorá-lo. Os demônios creem na existência de um lugar de penalidade eterna. Eles sabem que o inferno é destinado àqueles cujo nome não estão no livro da vida. E os demônios creem que Cristo, o justo juiz, julgará. Ele virá mais uma vez e julgará esta terra. E você vê que isso é tão real, mesmo que seja redundante na vida do demônio. Isso é tão real que eles não apenas creem, mas tremem. Saiu só do intelecto, já tem emoção, mas essa crença que está no intelecto e reflete no emocional, mesmo assim, não é uma crença que é suficiente para salvá-los. Ou um demônio será salvo. Então, algumas vezes, e quantas vezes, a fé que os demônios têm foi maior do que a nossa, porque a gente se ligou naquilo que é intelecto. Porque eu acho que é suficiente apenas aquilo que eu leio sobre fé, e eu acho que a prática da fé, essa vida piedosa, isso que eu tenho que fazer, não é tão necessário. Pois os demônios creem na existência de um único Deus, eles creem na divindade de Cristo, eles sabem que existe um lugar de penalidade eterna. E é por isso que eles tremem. E eles sabem que Cristo Jesus voltará e julgará essa terra. Mas isso não é suficiente, né? E aí, Tiago, depois de dar essa cavada na gente, ele fala sobre a fé verdadeira. A questão não é a fé na fé, ou a fé nos ídolos, ou a fé nos nossos ancestrais. A questão não é a fé como uma confissão positiva, um assentimento, eu creio. Não é só levantar a sua mãozinha. Não, não é, não. A fé não está baseada em méritos também, mas a fé verdadeira, a questão da fé verdadeira é essa fé em Deus e em sua palavra. A fé em Deus e na sua palavra. Não nos meus méritos, não nos meus ancestrais, não na minha vida santa. A minha vida santa é um reflexo. Ela deve desaguar em uma vida santa essa fé. Tiago 2, do 20 ao 26. Ele vai seguindo, ele cavou lá nos demônios e agora ele segue no versículo 20. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por um outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. A fé verdadeira envolve todo o ser humano. Nós temos a Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que estão nessa dança maravilhosa, conduzindo, sustentando esse universo. E a gente quer achar que a nossa vida não é uma vida integral. Que a minha vida pode ser daqui para metade, 1/3 da minha vida aqui, o meu dia de sala de oração, o meu dia de domingo, de cultuar o Senhor com os meus irmãos, quando é possível, cultuando ao Senhor juntos, cada um dentro dos nossos lares, mas cultuando juntos no momento desse que nós estamos tendo agora, de leitura da palavra, de edificação. Mas a gente separa, né? E a fé verdadeira envolve todo o ser humano. Ele envolve o seu intelecto, ele envolve as suas emoções e ele envolve a sua vontade.
A nossa vontade, as nossas atitudes precisam manifestar essa fé que nós professamos. Essa fé que está descrita na palavra e que eu leio tantas vezes. Essas emoções que eu sinto em atos de fé ou em momentos de misericórdia de Deus, em que a graça é derramada sobre a minha vida e eu tomo consciência de que eu não sou merecedor e isso gera uma emoção no meu coração, ainda assim é necessário que a minha vida reflita na sua vontade. Na vontade de Deus, e essa vontade de Deus é expressa na forma com que eu trato com as pessoas. Como a gente aprendeu, como eu trato com meu irmão, como eu trato nessa fé que deságua em uma vida santa. A fé verdadeira das Escrituras, ela envolve o nosso intelecto, as nossas emoções e a nossa vontade. Ela é baseada na palavra de Deus em total conteúdo, total concordância e total confiança. Não apenas em um pedaço. A gente não está falando aqui de um pedacinho da Bíblia, a gente não está falando aqui de um pedacinho daquilo que eu creio. A fé verdadeira envolve crer em total conteúdo, em total concordância, em total confiança aquilo que Deus está falando na sua palavra. Essa é a fé verdadeira. E essa fé verdadeira vai me conduzir a uma ação. Então não existe contradição alguma na epístola de Tiago. E quando a gente está falando de alguma epístola paulina e naquilo que Paulo fala que nós precisamos crer. Não é isso. Não existe contradição. O que existe é uma complementação, uma orientação de Tiago. A forma com que Tiago acende uma luz dentro da gente e diz que não basta apenas crer, não basta apenas ter emoções. É uma complementação. A minha atitude deve refletir sobre essa fé. É a complementação de que a salvação vem pela fé, mas a fé salvadora não vem sozinha. Ela está manifesta na forma com que eu vivo. Nós somos destinados à salvação e somos destinados também às boas obras. De forma que integralmente, em tudo aquilo que eu tenho, em tudo aquilo que eu possuo, em tudo aquilo que eu sou, em toda a minha vida, no meu acordar, no meu deitar, na forma com que eu crio os meus filhos, com a forma com que eu estou com meu marido, com que eu estou no meu trabalho, às vezes em que a gente discute dentro de casa, que a gente se aborrece no nosso trabalho, na nossa faculdade, todas essas vezes. Eu não posso separar, não, aqui não tem fé, aqui não. A fé, a salvação vem pela fé, sim, mas a fé salvadora não vem sozinha. Ela tem que estar manifesta nessa vontade que eu exerço aqui. Somos destinados à salvação e somos destinados a essas boas obras, de forma que integralmente nós tenhamos uma vida para a glória de Deus. Uma fé viva que também se manifesta em obras. E é isso que ele continua mencionando aí. Tiago continua mencionando e eu queria só que você lesse aqui comigo 2 Coríntios 13:5, porque isso é um ponto muito importante e eu já estou finalizando, para que a gente reflita que a fé verdadeira, essa fé que passa do meu intelecto, passa das minhas emoções e também chega às minhas vontades, integralmente tudo que eu sou reage a essa fé. A fé verdadeira precisa ser examinada. Não tem como a gente falar que tem fé e não examinar essa fé que nós temos, que nós professamos. Eu profiro essa fé, eu creio no Senhor Jesus, eu creio na Trindade Santa, eu creio, eu tenho emoções sobre isso, eu sinto, eu tremo de temor por a grandiosidade que Deus é, mas a fé verdadeira ela também precisa ser examinada. 2 Coríntios 13:5 diz: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos, ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Você vê aqui que agora a gente está em Coríntios, a gente não está só lá em Tiago, não é uma carta isolada, não é um pensamento isolado, um ensinamento próprio de Tiago. Em 2 Coríntios diz: examinai-vos a vós mesmos,
se realmente estás na fé. E esse é o ponto de reflexão que eu quero deixar nessa manhã, que tem sido o meu ponto de reflexão diariamente. Eu vou te ser bem sincera que quando eu passei a estudar mais sobre Tiago 2, e eu vi que a fé que os demônios têm, tantas vezes foi mais forte e mais consolidada do que a fé que eu tive. Em alguns momentos da minha vida, eu só tive fé intelectual. Em alguns momentos da minha vida, o meu emocional também. Mas isso não é suficiente. A fé salvífica, ela não é sozinha. Ela não vem só, mas ela vem acompanhada de boas obras, de frutos dignos de arrependimento. E o que eu tenho pensado desde que eu comecei a estudar sobre isso, houve um tempo em que eu realmente criei em meu intelecto, em minhas emoções e em minhas vontades de forma real, ou, como eu te falei agora, algumas vezes a tua fé foi apenas de intelecto, algumas vezes a tua fé foi apenas de emoções. É necessário que nessa manhã, cada um de nós aqui esteja pensando, esteja refletindo. Houve esse tempo em que a fé, a forma com que eu creio, se manifestou no meu intelecto, nas minhas emoções e nas minhas vontades, nas minhas atitudes. E não porque nós teremos ceia, não tem ceia hoje, mas eu queria finalizar com 1 Coríntios 11, verso 25 ao verso 28, que diz assim: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí ele finaliza com a mesma coisa que eu mencionei para você em 2 Coríntios 13, 5. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Que nessa manhã, você, assim como eu, que Deus use de Tiago 2 para cavar mesmo na gente, e a gente, procurando a fé verdadeira, a gente seja examinado. E a gente não seja examinado pelo outro, mas examinai-vos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É necessário que essa varredura seja feita por cada um de nós, assim como nós fazemos em toda ceia. Não é só no momento de ceia que a gente precisa se examinar, mas toda a nossa vida deve refletir essa glória de Deus. Eu queria te encorajar a viver isso diariamente, assim como eu tenho tido vários momentos de reflexão, para que a nossa fé seja uma fé verdadeira, uma fé salvífica, uma fé que é imparcial e que pratica a palavra com o meu próximo, que deságua em uma vida santa e que vive essa fé que está integralmente na nossa vida e não apenas em parte. Nunca esqueça, os demônios creem intelectualmente e emocionalmente. Não é possível que um filho de Deus não possa crer com a sua vontade e isso seja manifesto em práticas de piedade na nossa vida santa e de boas obras. Amém? Vamos orar então. Deus, nessa manhã eu quero te agradecer pela oportunidade que a gente tem de viver a verdade da tua palavra. Ensina-nos, converte o nosso coração a ti, converte o nosso entendimento a ti. Nós não somos nada sem a tua presença e tudo que nós queremos é manifestar a tua glória através das nossas vidas. Então eu oro para que nessa manhã tu invada a nossa vida, os nossos lares e traga entendimento sobre a verdadeira fé, essa fé que não vem sozinha, mas é acompanhada das boas obras, para que a gente entenda que não existe contradição na fé e na prática das boas obras, mas que elas se complementam, de forma que toda a nossa vida é uma vida que manifesta a tua glória. Converte-nos. Espírito Santo, continua convencendo-nos do pecado, da justiça e do juízo. Invade o nosso coração, de forma que a gente consiga desaguar em uma vida santa. Nós te agradecemos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Deus te abençoe. Muito além de mim, maior, e ainda assim comigo teu amor insiste até aqui, me diz por onde ir, e mesmo quando a noite vem, seguro